Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pílulas Prospera. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, falando sobre dinheiro, sobre finanças, sobre a forma como a gente se relaciona com os números, que vai muito além da parte técnica. Eu já atendo há 2 anos, dedicado full time, através das minhas consultorias financeiras, ajudando empreendedores e também finanças pessoais, famílias, casais, solteiros, enfim, vários projetos de vida já vi nascer no sonho e se concretizar, e muitos também que estão na fase de consolidação. E cada vez mais eu afirmo e reconheço e busco inclusive conhecimento para eu me especializar cada mais, porque não é só sobre um número, é o nosso comportamento, é sobre a nossa mentalidade. E quando eu penso em mentalidade, é a nossa inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É como a gente se relaciona com as nossas emoções. E é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, né? Até assim, para quem hoje, se você caiu aqui no YouTube hoje, do nada esse vídeo veio para você, esse aqui é um canal onde a gente fala sobre dinheiro, onde eu ajudo pessoas a lidar com dinheiro de uma forma muito mais fácil, mais leve e mais eficiente também. Afinal, eu acho que todos nós trabalhamos pra caramba. Se a gente for contar quantas horas a gente trabalha da nossa vida, é muito tempo. Nós ganhamos dinheiro, sim. Todo mundo ganha dinheiro. Não vem com essa, mas não ganho bem. Ganha dinheiro, não importa, é make money, né? Não é sobre, na verdade, até preciso me corrigir, não é sobre ganhar dinheiro, é sobre fazer dinheiro. Nós fazemos dinheiro com o nosso suor. Então, já que a gente vai fazer dinheiro, que a gente aproveite esse dinheiro que é feito e gaste vivendo os nossos sonhos, os nossos luxos, mantendo um padrão de vida legal, certo? Só que muitas vezes existe um descompasse entre eu até faço dinheiro, eu até faço, mas eu não faço boas escolhas. Por que eu não faço boas escolhas? É porque eu não sei? É porque eu sou burra? Não existe isso, né? É sobre muitas vezes a forma que a gente se comporta, a forma que a gente lida com o nosso emocional. Tem pessoas que descontam na comida, tem pessoas que descontam raiva na forma que se relaciona com o outro, né? Tem atitudes mais agressivas e tem pessoas que têm uma dificuldade em se relacionar com o dinheiro. Tem gastos impulsivos, querem fugir, não querem falar. E isso a gente precisa explorar e entender. Enquanto você não se aprofunda e enfrenta essas barreiras que inconscientemente você criou na sua vida, você se afasta cada vez mais da sua vida próspera e de transbordar no outro. Porque a prosperidade, ela é muito mais do que um saldo bancário. A prosperidade é como você se relaciona com você mesmo e como consequência com o dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia. Por isso que quanto mais eu vejo pessoas tomando decisões de quererem se organizar financeiramente, mais portas começam a se abrir em termos de oportunidades de potencial também. Tenho certeza que você já passou por isso na sua vida, alguma fase, né? Que você tomou uma atitude de olhar para o seu dinheiro, de tomar responsabilidade e portas vão se abrir, né? Provisões financeiras aparecem, os milagres de Deus acontecem. Eu tenho o privilégio mesmo que Deus me deu de ver milagres financeiros, não só na minha vida, mas na vida dos meus clientes, tá? E assim, para a gente começar, eu quis trazer aqui alguns dados, tá? Qual que é o ponto, né? Quem aqui hoje, me fala se faz sentido para você, comenta nos comentários do YouTube, né? Se você já fez alguma compra porque você estava triste, porque você estava ansioso, porque você não estava bem com você. Eu tenho certeza que sim, eu mesma já fiz, né? E depois, infelizmente, vem aquele sinal de culpa, aquele sinal de tristeza, de angústia, de meu Deus, por que eu tomei essa decisão? Eu estou triste, né? E isso não é uma fraqueza, né? Mas muitas vezes você está tendo essas atitudes porque você ainda não conseguiu identificar o padrão que você tem. Então, nós temos padrões de comportamento com nós mesmos e com os outros.
E quando a gente identifica que eu tenho esse padrão de, no momento que eu sinto alguma coisa, eu ajo para comprar, eu faço tal coisa, fica mais fácil de eu corrigir, porque eu identifiquei, porque eu nomeei. É libertador você reconhecer os seus padrões, porque a partir disso você consegue até mesmo buscar ajuda, tá? Então, olha que legal esse número que eu trouxe aqui, né? 46% dos brasileiros já compraram por impulso para se sentirem melhor emocionalmente. E mais de 54%, e mais da metade, 54%, já acumulou dívidas em períodos de dificuldade emocional, né? Então, não é sobre você, é sobre um mecanismo humano e que acontece com o mundo inteiro, comprar por emoção. E eu não sou médica, psiquiatra, especialista em comportamento. Eu, nos meus atendimentos, sou consultora financeira e economista e que também estudei ciências humanas e que me especializo muito na parte de psicologia financeira. Então, eu tenho essa interdisciplinaridade, mas eu te garanto que depois que a gente começa a organizar o nosso dinheiro e a visualizar para onde eu estou gastando, naturalmente é um processo natural de conhecimento do seu próprio comportamento. Porque existem tantas coisas, gente. Existe aquilo que você age por impulso por conta de um padrão não resolvido, não trabalhado, mas também existe aqueles gastos no piloto automático. E que muitas vezes é um piloto automático mascarado. Porque você mesmo que está fingindo para você que você está vivendo uma vida corrida e que é piloto automático, mas na verdade é você que não quer olhar e quer enfrentar. Já parou para pensar nisso? Né? Então, assim, tem aquele livro que chama Rápido e Devagar, eu até trouxe aqui, que é daquele Daniel Kahneman, né? E hoje nós temos dois sistemas de decisão. O sistema rápido, automático e emocional, que é aquele que eu senti, eu agi, esse sistema 1. E tem o sistema 2, que é aquele sistema racional, que é mais lento, que você demora para tomar as decisões. E a maioria das decisões hoje, elas nascem de fato pelo nosso impulso, em especial de consumo. Então, eu quero comprar alguma coisa, ela vem pelo meu impulso, por esse sistema rápido de decisão. Então, o grande ponto é a gente tornar esse sistema, eu tornar a minha decisão de consumo cada vez mais do meu sistema racional e não tão emocional. Então, se eu estou olhando atentamente para o meu dinheiro, fica mais fácil para o meu cérebro fazer conexões racionais, porque eu também tenho metas, porque eu também trouxe budgets, porque eu também já vi o número. Senão, você nunca vai conseguir aterrissar, sabe? Aterrar uma decisão. Ela vai ficar sempre no impulso, no emocional. É muito louco como o cérebro funciona, mas é justamente assim. Nós estamos sempre buscando desculpas para decisões nossas, para nos mimar, né? Os pontos mais legais mais legais, né? Mas no sentido mais brilhantes do nosso cérebro é que no momento que eu reconheço que eu tenho esse padrão de comportamento, que eu hoje, atualmente, ajo por impulso quando eu consumo, eu posso trazer o meu racional para me antecipar às minhas decisões de consumo. Você está entendendo o que a gente pode fazer? Você pode antecipar um comportamento imediato que você tem. Só de você organizar o seu dinheiro e ter clareza dos seus gastos, porque quando a gente faz um raio-x financeiro, você consegue ver com tudo que você está gastando. Aí você vê que assim, você tem 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 12 mil, 20 mil reais de roupa. Mercado Livre. Coisas que você nem precisava, que você comprou. É claro que assim, gente, eu tô falando com pessoas que estão ainda numa fase... Você vê que eu tô bem à vontade aqui, né? Eu sou assim, tá? Que estão numa fase querendo construir patrimônio e tal, mas mesmo pessoas que já têm um mega ultra patrimônio, que vivem de renda e que a vida tá resolvida. Ainda assim, você vai ficar vivendo com padrões de comportamento que não estão corretos? Tentando esconder coisa para debaixo do tapete? Quem compra demais, gente, tem alguma coisa para trabalhar. Não tá correto. A gente tem que honrar com o dinheiro. E desperdício não é de Deus, entendeu? Então,
É isso. Depois que a gente faz um raio-x financeiro e a gente apresenta para o cliente os pontos fortes, pontos fracos, com o que ele está gastando de dinheiro, ele consegue visualizar e falar: uau, cara, é tudo isso que eu gasto mesmo de roupa? Caramba, já tem um monte de coisa parcelada. Como que eu entrei nessa bola, né? Caramba, se meu budget é 1.000 e eu já estou em 1.200, realmente não vou poder comprar nada. Ah, entendi, tá bom. Você vai ver que você vai estar muito melhor preparado na próxima vez que você ir num shopping ou que você se pegar num e-commerce e você consegue antecipar. Eu acho que o grande segredo para pessoas que hoje compram por impulso e que se veem nessa fala que eu trouxe, né? Se hoje você compra por impulso, compra quando tá triste, compra quando você vê uma amiga bem vestida e você quer ser igual, não quer ser igual, mas você também quer possuir, quer pertencer. Será que hoje você está comprando para pertencer? Pertencer a algum grupo? Pertencer a uma ideologia? Porque isso está errado. Você tem que desenvolver essa inteligência emocional de que você pertence para você mesmo. Aquele mais bem resolvido é aquele que não pertence a lugar nenhum, pertence a Deus e somente a Ele e a você mesmo. Porque eu sei, e olha, gente, eu tive muito que aprender isso, porque eu, desde o início da minha vida, principalmente casada, onde eu comecei a ganhar dinheiro, né? Porque eu comecei a namorar o Lê com 19. E eu fui morar com ele, eu noivei com 22 e me casei com 23. Então, mas desde os meus 19, com ele, né, eu já comecei a trabalhar, tudo, e eu me relacionava com pessoas que têm muito dinheiro, né? A gente tem amigos de condições muito boas financeiras, a gente tem um bom relacionamento. E na época eu não tinha, tipo, eu não tinha condição. Assim, eu já comecei ganhando muito bem, tá? Muito bem. Eu comecei no JP Morgan como estagiária, eu acho que a gente começou ganhando R$ 3.500, um negócio assim. Era um salário muito bom para um estagiário. Eu entrei num banco, o melhor banco do mundo. Eu sempre fui muito estudiosa, muito comprometida, sempre sonhei muito alto, né? Então imagina, para uma menina que não tinha que pagar nada, né? Minha mãe sempre me deu tudo em casa, assim. Até hoje, se minha mãe vai no shopping, ela compra roupa para mim. Gente, eu juro. Então, eu venho de uma família muito privilegiada. E eu vou te falar que é mais difícil para mim desenvolver inteligência emocional para controlar o meu consumo do que para o Leandro, que veio de uma família que não tinha condição financeira, ou de outras pessoas que vêm nessa situação. Tudo bem que tem pessoas que vêm dessa situação, dessa condição, e que depois que começam a ganhar dinheiro, aí perdem o descontrole, tá? Mas, então assim, tudo bem, temos os dois caminhos, vamos ser transparentes aqui. Mas também não é fácil para uma pessoa que teoricamente tem tudo, tá? Então, eu tive que ter, porque aí eu vi a bolsinha aqui, né? Aí você começa a receber os convites para estar em viagens, aí você começa a sair em restaurantes, aí você começa. Então, assim, esse consumo também pode não ser o automático do consumo para a compra pessoal, mas também o consumir por pertencer e não conseguir falar não, por não ter identidade, gente, é muito preocupante. É alarmante. E você precisa tratar isso e se curar. E não vai ser de uma hora para outra. Eu lembro que eu comprava coisas e são assim, amicíssimas minhas, tá? Eu amo elas de paixão e eu não tinha inveja delas, mas eu achava que eu precisava também comprar tal coisa para pertencer a esse grupo. E graças a Deus, eu sempre tive Deus muito próximo de mim, um marido que nunca foi uma pessoa relativamente fácil. Ele não me dava coisas. Ai, lindo, eu quero essa bolsa também. Não, não. O Leandro, eu recebi muitos nãos. Hoje o Leandro quase nunca fala não pra mim, porque eu também não sou besta, né? Mas ele foi um cara que se impôs muito. E eu não sei se tem algum marido aqui, mas é importante os maridos se imporem. Eu vejo que esse foi um diferencial. No momento que eu precisava ouvir alguns nãos e ter alguns limites. E às vezes o marido não põe limite também, quando precisava pôr. Então, até a própria Fabi, né, a Fabi Carneiro, ela foi no meu evento, né, a gente fez um painel, o tema do evento era sobre mentalidade financeira. E ela falou que o Caio chegou um momento que ele viu que ela não tinha inteligência emocional nenhuma com dinheiro e ele cortou todos os cartões dela. Tipo, ou seja, ele tomou as rédeas. E você colocar limites. Talvez hoje eu não sou um Caio, né? Eu não cortaria o seu cartão de crédito.
eu com certeza sou muito mais fofo e muito mais legal no sentido, eu não vou assim, né? Eu não tenho essa metodologia, mas colocar limites são importantes na nossa vida. Viver no desconforto é importante, ainda mais quando a pessoa tem tudo. Então, um tem que ajudar, até abrindo aqui, né? Um tem que ajudar o outro a caminhar para um futuro, para uma visão, né? De futuro, para um cenário de vida que você deseja. E se hoje algo te atrapalha ou te impede de chegar lá, não digo mais rápido, mas mais consistente, você tem que trabalhar isso. Isso inclui o padrão de consumo que você age hoje. E eu te garanto que um diagnóstico financeiro, um programa financeiro mesmo de consultoria, a gente trabalha isso. Hoje eu tenho inclusive uma psiquiatra que faz parte da minha entrega de consultoria. Todos os meus clientes têm pelo menos uma sessão com a Giovana, com a doutora Giovana, que ela faz essa, como que ela chama? Não é mentalidade financeira, é um outro nome que ela dá. Mas essa sessão, para até ela me dizer, olha, a Maria tá reproduzindo o padrão do pai dela, viu? E a gente vai ter que trabalhar isso. Então fica mais fácil para mim conduzir também e para eu ajudar o cliente a chegar no resultado que ele deseja, no sucesso que ele quer ter, né? Então assim, já entendemos aqui, né, que eu tô praticamente dando aulas aqui no meu podcast, porque realmente eu me preparei aqui para trazer os conteúdos para vocês. Então, lembra disso, eu acho que esse é o grande ponto. Nós não erramos com o dinheiro de forma aleatória. Ela é completamente previsível e se a gente pode se antecipar, uma vez que você identificou esse padrão, se antecipe. Há um dia atrás, eu fiz umas compras, né? E foi completamente racional. Completamente racional. E aí fica bom, você não sente a culpa, você não sente angústia, porque é legal comprar. Mas que as compras, que os restaurantes, que as viagens, na hora que você passa o cartão, dá aquela alegria e que nunca venha o arrependimento. Eu pesquisei aqui também alguns gatilhos financeiros que podem fazer com que a gente de fato abra a nossa carteira, tá? Então, por exemplo, quando você se sente ansioso, você vai comprar para você sentir esse alívio da ansiedade. Então, você precisa, tô ansioso, preciso ficar melhor aqui, eu vou lá e eu compro, tá? Porque você precisa dessa dopamina. Culpa, quando você se sente culpado. E aqui, gente, olha, diversos tipos de culpa que a gente pode sentir, tá? Então, seja também aquela pessoa que gasta com todo mundo, né? Eu gastei com meu filho, eu gastei com meu marido, eu gastei com o cachorro, eu gastei com... e eu não consigo me gastar sem me punir. Esse é um ponto. Ou também, eu tenho a culpa por não estar presente, então eu presenteio. Esse é um outro ponto também. Quando a gente sente medo, então quando você sente medo, você não quer abrir a sua fatura. Muitas vezes você evita olhar para você não sentir, só que o que você não olha não desaparece, né? E aí esse é o ponto, sempre vai chegar a sua fatura. E outro gatilho que pode acontecer também são essas comemorações sem planejamento. Então as pessoas que, putz, estão muito felizes, aconteceu algo muito legal, então vai lá e gasta, né? Só que gasta sem planejamento, sem poder, às vezes não tá na fase de construção, de fato ir lá e gastar, né? Então, uma promoção no trabalho que vai virar um jantar, vai virar uma bolsa de marca, vai virar presentes, coisas, e você, assim, não deveria ainda, você ainda devia estar montando a sua reserva financeira. Então, é um outro gatilho também que pode acontecer, né? E um ponto que eu também pesquisei e que faz muito sentido, que está muito em linha com o que a gente atende, com o que eu inclusive defendo, por isso que eu tenho uma psiquiatra que faz parte do programa Prospéria, né? Que é isso, né? As crenças sobre o dinheiro que formamos na infância e repetimos no automático para a nossa vida inteira. Então, se eu não identifico e não faço esse estudo de qual é a crença financeira, muitas vezes, que eu tive lá atrás e eu continuo reproduzindo sem consciência nenhuma, você não vai conseguir sair dela. Tá? Então, às vezes, muitas vezes frases que você ouvia dos seus pais, ou como os seus pais consumiam, ou que, assim, sem maldade, mas por falta de conhecimento, ou por uma situação que eles viveram na vida deles, mas que você precisa ressignificar. Então, esse olhar para dentro, e eu te garanto que hoje, quando a gente olha o nosso orçamento, o cliente mesmo, às vezes fica assim, ó, só ouvindo assim, e ele mesmo já começa.
Só o fato de eu estar falando aqui, você já está entendendo tudo. Eu tenho certeza que você já vai sair com muitos insights e tomara com decisões daqui para frente, tá? Então, assim, ó, antes de você tomar qualquer decisão financeira, você precisa reconhecer o estado que você está hoje. Se você está ansioso, culpado, triste, com medo, até com feliz demais, né? Se atenta. Você pode estar consumindo de forma irracional, lembra? Aquele sistema 1 emocional e vai prejudicar o seu bolso, tá? E aí, Jô, ai, mas vai prejudicar meu bolso? Não, é que você vai guardar menos dinheiro. E cada vez que você guarda menos dinheiro, vai demorar mais para você conquistar o seu sonho, para você conquistar o seu patrimônio, para você viver as bênçãos que eu tenho certeza que no futuro você vai chegar lá. Mas o ser humano é o quê? Ansioso, né? Então, nomeie sempre o seu estado antes da compra. Por que eu tô comprando? Por que eu tô sentindo isso? Traga o seu racional para jogo, tá? Outra coisa que eu falo para te ajudar. De repente, bota no carrinho e não compra, espera um pouco. Isso ajuda muito. Várias clientes falam, Jô, essa dica é maravilhosa, tá? Olhe o seu extrato, a sua fatura, pelo menos uma vez por semana. Para quem tem esse hábito de estar, né, consumindo, precisa trabalhar isso todo dia. E assim, busque um programa que te ajude, busque um direcionamento. Aqui hoje no Prospera nós não temos só o direcionamento técnico, mas também comportamental e emocional. Eu recomendo 100% você de fato investir em resolver isso na sua vida. Entra num programa, num tratamento financeiro, porque você vai ver que isso é para sua vida inteira, vai se reverberar para a vida inteira, tá? E comemore o que eu gosto, né? Eu gosto de me presentear quando eu atinjo ou conquisto alguma coisa. Então mas aí eu já defino antes qual vai ser o meu presente. É completamente planejado. Então é isso, eu vou me presentear com uma viagem, ou com uma bolsa, ou com isso, ou com aquilo, ou com uma refeição, né, um jantar. Eu, por exemplo, eu me presenteei agora com um jantar. Eu e minha esposa, a gente sai muito pouco para jantar, mas a gente se presenteou nos primeiros 6 meses. Né? Então a gente está saindo para alguma coisa, senão também as coisas ficam muito banais na nossa vida. Você começa a consumir, e as coisas perdem significado. E aí não faz sentido. Né? Você está comprando por quê? Você está saindo por quê? Faça valer a pena cada real gasto, tá? Acho mais louco, né? E pra gente chegar aqui no encerramento desse episódio, que eu espero que você tenha gostado, e se você não curtiu até agora, curte, pelo amor de Deus, compartilha, manda aí para suas amigas, para seus colegas, para você, né, fomentar esse assunto financeiro com muita responsabilidade e que seja leve, né? Compartilhar e falar sobre isso. Acho que a gente tem sim que falar sobre as nossas dificuldades financeiras, trazer esse assunto mais para jogo, e é isso que eu convido você a fazer aqui, né? Mas que esse episódio tenha alertado você o quanto que o nosso cérebro pode tomar decisões financeiras erradas, se hoje você não tem um cérebro forte, né? Uma mentalidade forte. Então, cuide da sua mentalidade financeira. Nenhuma planilha financeira vai resolver se você não tem uma inteligência emocional forte quando a gente pensa sobre o dinheiro. E é por isso que o programa Prospera é um programa que não é só sobre uma planilha. Hoje, ninguém que entra no Prospera entra sozinho. Sempre vai ter um consultor te ajudando, te guiando, te direcionando. Tem as aulas ao vivo comigo, mensais, temáticas. Tem justamente um olhar individualizado e temas sobre mentalidade e comportamento, que é o que vai virar a sua chavinha, vai virar o seu ponteiro. Porque mais do que um desafio de 20 dias, que é muito fácil ficar sem gastar 20 dias, agora eu quero ver você chegar no nível de você estar consumindo com leveza, consciência, responsabilidade e, melhor de tudo, guardando dinheiro todo mês e já trabalhando para o seu futuro também. Esse é o meu convite para você. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e eu te vejo no nosso próximo Pílulas Prospera.